capítulo 5. A obediência do Filho. É o capítulo de hoje, o aprendizado de hoje. Autoridade espiritual, capítulo 5, a obediência do Filho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira que lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que no nome de Jesus todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa leitura se encontra em Filipenses 2, 5 a 11. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por sua causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas causas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7 e 9. O Senhor inicia a obediência. A Bíblia nos deixa claro de homens que foram obedientes a Deus, obedientes ao seu chamado, e passaram por algumas coisas por escolherem o chamado de Deus, por escolher ser obediente a Deus. E a lição de hoje ela vai falar especificamente de um homem que ele escolheu ser obediente até a morte e morte de cruz. A lição ela traz especificamente do Deus Filho, nos dando exemplo de obediência. Aí a gente para pensar. A lição fala de autoridade espiritual. A lição fala que a gente precisa ter autoridade. Mas nesse capítulo aprenderemos que a autoridade ela não existe se não houver uma obediência. A gente pega o exemplo de um pai e de um filho. Se o pai dá uma ordem ao filho e o filho não obedece, sua autoridade não existe. Ou se um patrão ele pega um funcionário e dá uma ordem para ele executar determinada ordem, determinada tarefa, e ele não obedece, sua autoridade não existe. E a lição diz que Jesus, ele tendo toda a autoridade, tendo toda a glória do mundo, do universo, Criador dos céus e da terra, ele foi obediente àquilo que o Deus Pai colocou para ele fazer por nós. Então nós vamos hoje aprender que ter autoridade espiritual significa também ser obediente aos nossos líderes espirituais, ao nosso pastor, aos nossos obreiros, aquele que está acima de nós, dentro da igreja, na comunidade espiritual. E principalmente ser obedientes ao chamado de Jesus Cristo. O Senhor inicia a obediência.
A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus e o Pai são um. No começo era o Verbo, e o Verbo era Deus. Os céus e a terra foram criados pela palavra. A glória que Deus tinha A Bíblia diz que o Senhor Jesus e o Pai são um. No começo era o Verbo, e o Verbo era Deus. Os céus e a terra foram criados pela palavra. A glória que Deus tinha no princípio, até mesmo a glória inagualável de Deus, também era a glória do Filho. E o Pai e o Filho existem igualmente e são iguais em poder e propriedade. Só em pessoa há uma diferença entre o Pai e o Filho. Não é uma diferença essencial, é apenas um arranjo dentro da divindade. Portanto, as Escrituras dizem que o Senhor não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isto é, não era uma coisa a ser tomada, sua igualdade como Deus. Não é uma coisa tomada nem adquirida, pois inerentemente Ele é a imagem de Deus. Então a gente imagina Jesus Cristo, Ele sendo Filho, imagem de Deus Pai, Ele sendo Deus Filho. Ele tinha toda a autoridade, poder de criação, Ele era o Verbo, e Ele se fez carne e habitou entre nós. Porque Deus, Ele criou a humanidade. Mais para frente nós vamos entender sobre isso. Que Ele criou o homem e a mulher. E Ele colocou uma autoridade sobre o homem. Ele falou: olha, você vai dominar sobre a terra, sobre os peixes, sobre as bestas feras. Tudo eu coloco em tuas mãos para que você domine. Então o homem, ele recebeu essa determinada autoridade de Deus e vivia muito bem assim. Só que em determinado tempo ele resolveu desobedecer a Deus. E foi aí o grande erro dele. Porque a rebelião, a desobediência é considerada como uma feitiçaria para Deus. Porque um dos maiores anjos se rebelou contra Deus, não se sujeitou à autoridade de Deus e foi expulso do paraíso, e hoje é conhecido como o inimigo das nossas almas. E Adão, ele teve a tentação de provar o fruto. A mulher ofereceu para ele o fruto, e ele tinha já o poder de escolha ali na mente dele. Ele poderia: não, eu não vou comer, eu vou obedecer a palavra de Deus. Depois a mulher se vira com Deus. Só que ele, por ser homem, ele decidiu escolher a desobediência. E aí ele morreu. Morreu espiritualmente, logo em seguida, futuramente ele morreu espiritualmente. A Bíblia vai dizer que se nós não obedecermos, se nós não tivermos uma obediência para com Deus, a gente vai ter o mesmo fim que teve Adão: a morte física e espiritual. Filipenses 2:7 é uma sessão, e os versículos 8 e 11, outra nessas duas sessões. Nosso Senhor foi apresentado humilhando-se 2 vezes. Primeiro esvaziou-se de uma divindade, e então humilhou-se em sua humanidade, quando veio a este mundo. E o Senhor tinha se esvaziado de tal maneira da glória, do poder, do seu status, de forma de sua divindade, que ninguém naquele tempo, a não ser por revelação, reconheceu como Deus.
trataram-no como homem, uma pessoa comum neste mundo, como um filho de boa vontade. Submeteu-se à autoridade do Pai e declarou: o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Portanto, a perfeita harmonia da divindade, alegremente, o Pai assume o lugar de cabeça e o Filho reage com obediência. Deus torna-se o emblema da autoridade, enquanto Cristo assume a posição do símbolo da obediência. Alguém pode abrir João 14, 28, o Evangelho? Enquanto alguém abre, Jesus, ele veio à Terra, como já foi dito. Ele veio a um propósito. Magos do Oriente, o profeta já disse que ele seria para o povo de grande alegria. E os profetas profetizaram que ele seria o Deus forte, o Emanuel, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Só que ele se manifestou como carne, como homem. E diferente de nós, para ele foi muito difícil ser homem obediente, porque ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Como eu falei na última vez que eu preguei, ele não tinha metade do poder, ele não tinha um pouco, uma parcela de poder. A gente vê que os heróis aí tem, o Hulk tem um poder verde, o Homem de Ferro tem um poder que deixa ele fazer uma armadura, o Homem-Aranha recebeu um poder de uma aranhazinha, o Flash recebeu um raio e ficou o homem mais rápido do mundo. Mas Jesus Cristo não. Esses poderes não se comparam ao poder do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus Cristo ele tem o poder de dar vida e de tirar a vida, de conhecer e de sondar os nossos corações. Então para ele foi muito difícil ser obediente, porque ele tinha a autoridade de Deus e ele era Deus. Então ele deixou toda a autoridade dele, deixou todo o poder dele para se submeter à vontade do Pai. Alguém pode ler? Ouvistes que eu vos disse: eu voltarei para vós. Se me amasseis, vos alegrareis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Perfeito. Ele mesmo, ele se declarou sendo Deus, ele declarou o próprio Deus sendo maior do que ele mesmo. Ele não, como mais para frente, já lemos na leitura, o próprio escritor Filipenses falou, ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Ele disse no versículo que o Pai é maior do que eu. Então ele não quis se igualar ao Pai, de tamanha obediência que ele tinha em servir. Ele mesmo declarou: o Filho do Homem não veio a essa terra para ser servido, ele veio para servir. Ou seja, ele é a função do Filho, é a função de quem está debaixo de uma autoridade, é o que? É servir. Quem está embaixo de determinada autoridade, ele pode até ter um respaldo, alguma coisa para administrar, mas segundo uma outra autoridade. Então, aquele que está embaixo de uma autoridade tem que ser obediente. Para nós, homens, obedecer deveria ser simples, porque tudo o que precisamos é um pouco de humildade. Para Cristo, entretanto, ser obediente não foi uma questão simples. Foi mais difícil para ele ser obediente do que para criar os céus e a terra. É como eu já tinha dito no começo aqui. Jesus Cristo, com todo o poder, ele criou os céus e a terra. Então, para ele ser obediente a Deus, ser obediente às autoridades humanas, era mais difícil do que para nós mesmos. Porque para a gente, às vezes eu falo, eu vou obedecer a Verônica. Ela é igual eu, é ser humano igual eu. Ela era obreira da igreja igual eu, por que eu vou obedecer ela? Não vou obedecer ao Aurinho, não. Ele não é o pastor, ele é o presbítero, mas ele está debaixo da autoridade de Deus. Então, para nós,
seres humanos, é difícil a gente querer ser obediente, porque o nosso ego fala mais alto. Às vezes a gente acha que a gente é mais capaz do que as pessoas, do que os outros, do que os nossos próximos. Então, para o ser humano é realmente mais difícil. Mas se a gente pedir a graça de Deus, a gente consegue ser obediente sim, assim como Jesus foi. Para Cristo, entretanto, ser obediente não foi uma questão simples, foi muito mais difícil para ele ser obediente do que para criar os céus e a terra, porque teve que se esvaziar de toda a glória e poder de sua divindade e assumir a forma de escravo para obedecer. Portanto, a obediência foi iniciada pelo Filho de Deus. O Filho originalmente partilhou da mesma glória e autoridade com o Pai, mas quando veio ao mundo, de um lado abandonou a autoridade e de outro assumiu a obediência. De boa vontade assumiu o lugar de escravo, aceitando as limitações humanas de tempo e espaço, e se humilhou ainda mais, e foi obediente até a morte. Obediência dentro da divindade é a coisa mais admirável em todo o universo. Sendo Cristo obediente até a morte, sofrendo uma morte muitíssima dolorosa e vergonhosa na cruz, Deus o exaltou sobremaneira. Deus exalta todo aquele que se humilha. Este é o princípio divino. Nós já até lemos, quem já leu o Evangelho de Mateus, a gente vê no Sermão da Montanha, o próprio Jesus dando exemplo dos homens. Eles falam que o primeiro será o derradeiro, o último será o primeiro, e o primeiro será o último. Aí ele prossegue, ele fala, olha, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E é o princípio da obediência. Então a pessoa, quando ela está debaixo da autoridade de Deus e ela cumpre esse princípio da obediência, ela chega a ser exaltada por Deus. Porque Jesus Cristo, ele foi obediente, ele foi exaltado. Ele morreu e ressuscitou, ele recebeu as coroas de espinho, ele recebeu uma morte dolorosa, suportou o chicote, suportou a lança transpassando a sua vida, mas ele não, em momento nenhum, ele desistiu de ser obediente. Ele foi até o fim. Como o cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não desobedeceu a Deus por amor a nós. Ele não deixou a glória dele simplesmente por um ego. Eu posso deixar, não. Ele deixou a glória dele porque ele preferiu nos amar e obedeceu a Deus até o fim, porque ele amou a nós. E por ele ter sido um Deus obediente, é que hoje nós temos essa vida, e que possamos hoje aprender com Jesus a ser obediente ao próprio Deus. Aleluia. Eu comecei a estudar, eu comecei a pensar, Deus me ajuda a ser uma pessoa obediente ao seu chamado, ao seu propósito. Porque sem essa obediência aqui, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui porque ele sim foi obediente até o fim. Suportou tudo que tinha que suportar. Ele foi chamado de mentiroso, mas ele continuou sendo obediente. Ele foi chamado de caluniador, mas ele continuou sendo obediente. Ele foi vendido por 30 moedas de prata, mas ele continuou sendo obediente. E como a gente aprende no pentecostal por aí, o abecedário é ABC, mas o nosso abecedário é obedecer. Obedecer o chamado de Deus, obedecer a autoridade espiritual sobre nossas vidas. Porque Jesus, ele não desistiu, ele não deixou de obedecer, ele foi até o fim por nós. Eu baixei o meu livro em PDF, a leitura está igual a de vocês, está? É a mesma leitura? É? Estar cheio de Cristo é estar cheio de obediência. Uma vez que o Senhor deu início à obediência, o Pai tornou-se o cabeça de Cristo. Portanto, uma vez que a autoridade e a obediência foram instituídas por Deus, é natural que aqueles que conheçam a Deus e Cristo obedeçam.
Mas aqueles que não conhecem a Deus e nem a Cristo, não conhecem também a autoridade e a obediência. Cristo é o princípio da obediência. Portanto, uma pessoa que está cheia de Cristo deve ser uma pessoa que também está cheia de obediência. Aqui a leitura fala por si só. Estou cheio de Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer à liderança. Eu tenho que obedecer ao meu pai, eu tenho que obedecer à minha mãe. Eu tenho que obedecer aos meus superiores, ao meu patrão no trabalho. Eu tenho que ser obediente. É o princípio de estar cheio de Deus e de conhecer a Deus. Porque se eu digo que eu conheço a Deus, mas eu não obedeço a sua vontade, eu não obedeço o seu chamado, eu não conheço esse Deus. Hoje em dia as pessoas costumam perguntar: por que tenho de obedecer? Considerando que ambos somos irmãos e que tenho de obedecer a você, mas homens não têm qualificação para tais perguntas. Só o Senhor tem essa qualificação, contudo Ele jamais anunciou tais palavras. E tal pensamento jamais penetrou em sua mente. Cristo representa a obediência, que é tão perfeita quanto a autoridade de Deus. Que Deus seja misericordioso com aqueles que proclamam conhecer a autoridade quando a obediência falta em suas vidas. É como a gente aprendeu na lição passada. Davi recebeu uma autoridade de Deus para ser rei. Só que quando ele foi ungido a ser rei, ele era ainda um menino. E ele foi obediente até chegar a hora dele de reinar. Ele estava lá sobre a autoridade de um rei que tinha sido rejeitado. Que Deus mesmo, o próprio Deus falou: olha Samuel, eu já rejeitei a Davi. Ele estava lá sendo obediente a um rei que já tinha sido rejeitado. E posteriormente, por ele ter sido obediente, o seu reino foi maior do que o reino de Saul. As músicas cantavam que Saul matava milhares, mas outras músicas cantavam que Davi matou 10 milhares. Não porque ele era mais forte, porque ele é melhor, porque ele soube esperar e obedecer o chamado de Deus. No caminho do Senhor, no que se refere à divindade, o Pai são coiguais, mas sendo Ele o Senhor, foi recompensado por Deus. O Senhor Jesus Cristo foi feito Senhor só depois de ser recompensado por Deus. O Senhor Jesus Cristo foi feito Senhor só depois que se esvaziou da sua divindade, depois que se esvaziou. Sua divindade deriva do que Ele é, e por ser Deus, em sua natureza inerente, Senhor, entretanto, é um resultado do que fez. Foi exaltado e recompensado por Deus para ser Senhor, só depois que abandonou a sua glória e manteve-se no papel perfeito da obediência. No que se refere a Ele, é Deus. No que se refere à recompensa, é o Senhor. Seu senhorio não existiria originalmente na divindade. A passagem de Filipenses 2 é dificílima de explicar, pois é muitíssimo controvertida, além de ser muitíssimo santa. Vamos declarar nossos pés e pisar em terrenos santos. Recapitulando esta passagem bíblica, parece que no princípio houve um conselho da divindade. Deus idealizou um plano para a criação do universo. Nesse plano, a divindade concordou que a autoridade fosse representada pelo Pai. Mas a autoridade não pode ser estabelecida no universo sem obediência, pois não pode existir sozinha. Portanto, Deus tem de encontrar obediência no universo. Seriam criados dois tipos de seres vivos: os anjos, espíritos, e os homens, alma vivente. De acordo com a sua onisciência,
Deus previu a rebelião dos anjos e a queda dos homens, e por isso lhe foi possível estabelecer sua autoridade nos anjos e na raça adâmica. Consequentemente, dentro do acordo perfeito da divindade, a sua autoridade seria atendida pela obediência. Como a gente já tinha falado antes, a obediência não pode existir sem uma autoridade. E a autoridade ela não pode existir sem a obediência. E o próprio Deus ele já tinha previsto isso. Os anjos se rebelaram, Satanás se rebelou e ainda conseguiu corromper até essa parte do céu para se rebelar contra Deus, para não obedecer à vontade de Deus. Aí Deus fez o homem se tornou alma vivente, e mesmo assim, não contente com tudo que ele tinha, preferiu desobedecer a Deus. Mas Cristo, ele tinha que fazer essa autoridade de Deus prevalecer. Então ele mesmo deixou toda a sua glória e obedeceu à vontade de Deus, para que nenhum dos atributos de Deus fosse corrompido. Porque a autoridade é um dos atributos de Deus, a santidade é um dos atributos de Deus. Então, era uma coisa que não poderia ser tirada do próprio Deus. E ele, sendo Deus Filho, ele se fez carne e obedeceu tudo o propósito que Deus tinha para ele. Está difícil de entender? Então, posso prosseguir? Alguém quiser perguntar, pode perguntar. No Filho, a partir daí, começaram as operações distintas de Deus Pai e de Deus Filho. Um dia Deus Filho se esvaziou e, tendo nascido em semelhança de homens, tornou-se símbolo da obediência, considerando que a rebeldia surgiu nos seres criados, a obediência, e teria agora de ser estabelecida em um ser criado. O homem pecou e se rebelou, por isso a autoridade de Deus tem de ser estabelecida na obediência do homem. Isso explica porque o Senhor veio ao mundo e foi feito igual ao homem criado. Então é aquilo que eu tinha dito, Deus criou o homem se rebelou. Mas Jesus Cristo ele se fez homem, ele sofreu todas as paixões, as tentações que o homem poderia sofrer, para estabelecer a autoridade de Deus na terra, e assim o princípio da autoridade e da obediência. O nascimento do nosso Senhor é na realidade o aparecimento de Deus. Em lugar de permanecer como Deus, como autoridade, colocou-se ao lado do homem, aceitando todas as limitações do homem, assumindo a forma de escravo. Ele enfrentou o possível perigo de não ser capaz de retornar com glória e se desobedecesse na terra. Como homem ainda poderia reclamar no seu lugar na divindade, usando a sua autoridade original, mas esse caso teria para sempre quebrado o princípio da obediência. Se Jesus Cristo ele resolvesse falar, Deus, ser homem é difícil, não vou obedecer mais não, vou voltar para a minha glória e vou viver aí com o Senhor de novo no céu, na terra, arruma outro para essa missão. Porque o homem não tem jeito não, de ser obediente, de seguir até o fim. Agora a gente imagina a nossa vida se Jesus Cristo ele não tivesse obedecido. Talvez muitos de nós não estaríamos aqui. Talvez muitos de nós não estaria vivo, não seria gerado, se Deus não tivesse obedecido, se Jesus Cristo não tivesse obedecido. Então, como eu disse no começo, para ele sim foi difícil ser obediente, porque ele se fez homem, e o homem ele é cheio de ego, cheio do eu. A gente vê lá Naamã ele era um homem, um soldado valoroso. A Bíblia diz que ele era um soldado valoroso, respeitado.
só que porém leproso. E Naamã, ele foi consultar o profeta, que ele teve uma serva na casa dele, que servia ao Deus de Israel e conhecia o profeta. E o profeta nem atendeu ele. O profeta falou assim, ó, fala lá para ele mergulhar 7 vezes no rio. E a princípio ele falou, mas tem tantos rios, por que eu vou ter que mergulhar logo no Rio Jordão, que é o pior rio? E o servo dele falou, mas meu senhor, o profeta falou. Aí ele baixou a cabeça, ele sendo um general, ele abaixou a cabeça, foi lá e mergulhou 7 vezes. Porque ele obedeceu a palavra do homem de Deus, ele teve a lepra dele restaurada. Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente tem nossos pecados perdoados, a gente tem a nossa unção, o nosso espírito confortado por Deus. O princípio da obediência faz a nossa vida espiritual melhor. A obediência a Deus é a base da nossa vida espiritual caminhar para frente, não caminhar para trás. A obediência a Deus é a base que vai nos levar até Ele. Onde eu parei? Através da fraqueza humana e limitações da carne humana? Foi isso? Mas o Senhor ignorou o segundo caminho e trilhou humildemente o caminho da obediência até a morte, tendo se esvaziado, recusou voltar atrás. Eles jamais tomariam um caminho assim, ambíguo. Se o Senhor parasse no caminho da obediência e depois de renunciar à sua glória e autoridades divinas, assumindo a forma de escravo, jamais teria novamente retornado com glória. Só através da obediência como homem é que ele retornou. Assim ele retornou com base na obediência perfeita e singular. Embora sacrifício fosse acrescentado a sacrifício, ele demonstrou obediência absoluta, sem o menor toque de resistência ou rebeldia. Foi absolutamente obediente. Consequentemente, Deus exaltou grandemente e o fez Senhor quando retornou à glória. Não foi Jesus que se encheu daquilo de que uma vez se esvaziara. Antes foi Deus Pai. Foi o Pai que eu trouxe este homem de volta à glória. E assim Deus Filho também é agora Jesus homem em seu retorno. Agora, por causa disso, o nome de Jesus é preciosíssimo. Não há ninguém no universo igual a ele. Quando na cruz exclamou, tudo está consumado, proclamou não somente a consumação da salvação, mas também o cumprimento de tudo o que o seu nome significa. Portanto, ele obteve um nome que está acima de todo nome. E diante do seu nome, todo joelho deverá se dobrar, toda língua deverá confessar que Jesus é o Senhor. Doravante ele é Senhor, bem como Deus. Ser Senhor fala do seu relacionamento com Deus, de como foi recompensado por Deus. Se Cristo revela o seu relacionamento com Cristo revela o seu relacionamento com a igreja, resumindo, então, quando o Filho deixou a glória, não pretendia retornar com base nos seus atributos divinos. Pelo contrário, desejou ser exaltado como homem. Desta maneira, Deus confirmou o seu princípio de obediência. Quando Jesus ressuscitou, ele encontrou com as mulheres, Marta, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e algumas outras mulheres que foram visitar. Só que na hora que elas foram tocar nele, ele falou, não me toque ainda, eu ainda não fui glorificado.
Ele já poderia ter saído do túmulo, abraçado as mulheres e falado: agora eu sou tal, eu sou todo poderoso. Aí ele quebraria o princípio da obediência. Mas as mulheres foram até ele. Ele já tinha sido ressuscitado. Já era Deus, já tinha consumado toda a obra. Na hora que ainda não foi glorificado. Então, mesmo depois de ter sido ressuscitado, de ter vencido a morte, ele permaneceu obediente e humilde à vontade de Deus, esperando a hora que o próprio Deus ia exaltar ele. Isso nos faz aprender que vai chegar o nosso momento de Deus nos exaltar, de Deus nos glorificar, seja em vida, seja na vida eterna, em qualquer lugar. A gente tem que esperar a hora que Deus tem para nós. Como é imprescindível que sejamos totalmente obedientes, sem o mais leve traço de rebeldia. O Filho retornou ao céu como homem, foi exaltado por Deus depois que obedeceu na semelhança de homem. Vamos encarar este grande mistério da Bíblia. Quando se despediu da glória e se revestiu de carne humana, o Senhor determinou não regressar por virtude de seus atributos divinos, e tendo jamais dado o menor sinal de desobediência, foi exaltado por Deus com base em sua humanidade. O Senhor abandonou a sua glória quando veio, mas quando retornou, não só recebeu de volta essa mesma glória, mas recebeu ainda glória muito maior. Quando nós também tenhamos esta mente que havia em Cristo, vamos todos trilhar o caminho do Senhor e nos apegar à obediência, tornando muito nosso este princípio de obediência. Sujeitamos-nos uns aos outros, tendo uma vez entendido este princípio, não teremos dificuldade em discernir que nenhum pecado é mais sério do que a rebeldia, e nada é mais importante do que a obediência. Como eu tinha dito no começo, quando a gente entender o que é a obediência e o que é a autoridade, nós ficaremos mais humildes e nós ficaremos até mais próximos da presença de Deus e do que Ele tem para nós. Se com o princípio da obediência podemos servir a Deus, só obedecendo como Cristo obedeceu, podemos reafirmar o princípio divino da autoridade, pois a rebeldia é a operação do princípio de Satanás. É algo que não precisa muito de explicação aqui, né? Falar sobre rebeldia, já sabemos quem está operando, né, quando se trata de rebeldia. Aprendendo a obediência através do sofrimento. Em Hebreus 5:8, somos informados que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento exigiu obediência do Senhor. Por favor, observe que Ele não trouxe a obediência a esta terra. Ele a aprendeu e fez através do sofrimento. Vamos abrir lá em Hebreus 5:8. Vamos